Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês os 10 melhores livros que eu li esse ano. É um vídeo, o canal tem só 2 anos, mas esse já é o terceiro vídeo que eu faço, já está se tornando uma tradição. Então acho legal porque vocês têm um termômetro assim mais ou menos do que eu li. E eu quero fazer uma reflexão com vocês, abrir meu coração e contar uma coisa que eu reparei somente esse ano, olhando as minhas leituras. Então acho importante eu abrir essa percepção que eu tive esse ano com vocês, porque é de um assunto de muita relevância e a gente vai conversar sobre isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo se você gostar. Ativa o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades. Então, esse é o nosso terceiro vídeo de top 10 do ano, dos melhores livros do ano. Apesar do canal só ter 2 anos, em novembro de 2017 a gente criou. Mas já naquele dezembro de 2017 eu já criei uma retrospectiva do que eu tinha lido. E se manteve assim, eu fiz em 2018, agora estou fazendo em 2019 e espero continuar fazendo durante muito mais tempo. É interessante porque serve como um termômetro. E eu fui ver as minhas leituras, as minhas anotações, até estou com um caderninho aqui. E é curioso, porque eu fiz uma análise estatística, percentual, das minhas leituras. Eu li ao todo 46 livros, então tive que selecionar aqui 10, na realidade 11, né? Eu vou já explicar porquê. E nessa análise que eu fiz, eu separei em gênero, quantos autores e autoras eu li, ficção e não ficção, e quantos nacionais e estrangeiros. Então foram números bastante reveladores para mim. Eu nunca selecionei livros para que eu fosse ler de acordo com um determinado país ou determinado gênero de autor, de autora, ou situação política, social, qualquer coisa desse tipo. Eu sempre selecionei os livros que eu quero ler de acordo com a minha vontade. Eu ia lá, pegava e lia. Mas, olhando esses números, eu fiquei um pouco pensativo, assim, e querendo fazer uma reflexão. Dos 46 livros que eu li esse ano, 65% são livros estrangeiros. Eu vou tentar deixar essas informações todas aqui embaixo para vocês irem acompanhando comigo. 65% são estrangeiros, o que é um número muito alto, porque aqui no Brasil, eu insisto, leio muitos livros brasileiros, mas esse ano realmente eu li menos. Só li 35% de autores brasileiros. Inclusive eu tenho uma playlist com autores nacionais aqui, eu vou até deixar aqui embaixo, porque eu já li. Alguns resgates que eu fiz em anos anteriores que foram muito bons e nesse ano, por algum motivo, assim, eu não fiz, eu não me empolguei em fazer. Desses 46 livros que eu li, 74% são de ficção e 26% de não ficção. É um dado que eu não consigo estimar assim, um grau de preocupação, porque eu não faço uma distinção assim, entre ler muita ficção e não ficção. Eu acho que o importante é ler, mas eu me preocupo com o momento político atual, com a situação política e querendo ou não, você tem alguns lançamentos de não ficção que são muito importantes de se ler, de entender contextos históricos, de entender contextos sociais, contextos políticos, jurídicos, enfim. Uma leitura muito marcante que a gente fez esse ano, na realidade 2, foi a leitura dos livros, 3 na realidade, né? A gente concluiu os livros da coleção da ditadura, do Hélio Gaspari, que a gente começou lá no finalzinho de 2018 e concluímos em 2019. Iniciamos a leitura da coleção Exit, que a gente já fez 4 vídeos aqui ao vivo, dos 7 nós já fizemos 4, inclusive vamos reprogramar a leitura dos 3 restantes para 2020, já fiz um vídeo também, vou deixar aqui no box de descrição, esses dias, você pode conferir esse vídeo. Se você não leu ainda a coleção Exit com a gente, dá tempo de ler, porque nós vamos reprogramar para fevereiro, março e abril. E o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que foi uma leitura conjunta que eu fiz com a Natasha, né, ao longo de todo 2019. Então, basicamente, esses 26% se resumem a esses livros. E agora o mais preocupante, assim, que realmente eu fui fazer uma análise
percentual dessas leituras, uma mania de economista, desses 46 livros, 73% foram escritos por homens e apenas 27% por mulheres. E esse foi um número realmente que me preocupou, assim, e me fez pensar se está valendo a pena realmente eu fazer essas leituras sem me importar com uma questão de gênero mesmo, de produção feito por mulheres. Inclusive colegas minhas são autoras contemporâneas produzindo aqui no Brasil e que eu não peguei para ler, por exemplo, essas escritoras. Li muito pouco, quase nada. É uma diferença muito grande. 2020, o meu exercício, se eu posso tentar planejar e prometer alguma coisa, vai ser tentar equilibrar um pouquinho esses números e a gente, no vídeo de Top 10 2020, a gente analisar. Apesar de que, olha só que curioso, dos 10 livros que eu selecionei, 40% são de mulheres, ou seja, tem 4 escritoras mulheres, inclusive o top 1. O melhor livro que eu li esse ano foi de uma mulher. Ou seja, as autoras, as mulheres me impactaram muito mais do que os 73% de homens que eu li, né? É curioso. É mais um indicativo de que eu realmente tenho que superar essa defasagem, né? Eu tô, assim, sendo bastante sincero com vocês, porque pode ser que aconteça com você que está assistindo esse vídeo e você não se preocupa tanto na hora de selecionar uma leitura e acaba indo, vamos dizer assim, seguindo um fluxo quase que obrigatório dentro da literatura, né? Você pega a lista dos vencedores de prêmios, tem uma infinidade de homens lá. Você pega a lista de melhores 100 livros que mais influenciaram a literatura, tem uma infinidade de homens lá. Os 1000 livros para ler antes de morrer, tem uma infinidade de homens. Então você é meio que obrigado a seguir esse fluxo que é totalmente injusto, né? Existem autoras incríveis. Eu, particularmente, a melhor leitura que eu fiz esse ano é de uma autora contemporânea incrível. Então, isso me dá um norte muito interessante para mim poder priorizar e balancear melhor isso aí e até superar, ler muito mais mulheres do que homens. Essa era o que eu queria falar antes de fazer o vídeo. Já me alonguei demais aqui dando essas explicações, mas vamos lá. Vamos para o nosso top 10, deixei todos eles aqui ao lado. Em 10º lugar, vou começando do maior para o menor, foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Fiz vídeo aqui no canal. Jorge Amado traz a história de um grupo de delinquentes, de jovens abandonados na rua de Salvador, jovens órfãos que estão perdidos e fazem ali suas malandragens, né, nas ruas de Salvador em busca de sobrevivência. Esse livro foi muito importante para a carreira do Jorge Amado, foi um livro censurado, inclusive, pela ditadura Vargas. Tiveram uma série de repercussão e análises a respeito desse livro na época, e hoje, até hoje, continua tendo muitas análises. Então, Jorge Amado aqui em 10º lugar. Em 9º lugar, foi uma gratíssima surpresa, autora contemporânea, indicado pelo meu amigo Marco Severo, O Amigo, da Sigrid Nunes. Aqui é uma história de uma mulher que perde o seu amigo, então está enlutada ali no momento que perdeu o seu amigo e se vê quase que obrigada a criar esse dog alemão aqui gigantesco dentro de um apartamento de 50 metros quadrados. E a partir daqui ela começa a fazer muitas reflexões a respeito do luto, da vida, sobre literatura, uma análise muito interessante e bastante pessoal da Nunes sobre o ato de escrever, sobre fazer literatura. Então, realmente, para os amantes de literatura, é um baita de um livro, vencedor do National Book Award de 2018. Super recomendo, já fiz vídeo aqui pro canal. Em 8º lugar está Jhumpa Lahiri com seu Intérprete de Males, livro do ano 2000, livro de contos, livro que eu já fiz aqui resenha pro canal. Ela dá voz a exilados, a imigrantes, a pessoas que saíram de sua vamos dizer, sua terra natal, sua cultura local, em busca de uma nova perspectiva, em busca de uma nova vida, de uma nova adaptação. Então, a Jhumpa Lahiri escreveu 9 contos aqui que eu super recomendo, realmente leiam esse livro. Em 7º lugar, temos aqui o Nathaniel Hawthorne com A Letra Escarlate, um livro que eu ainda não fiz vídeo aqui pro canal, mas vou fazer. Acho que a gente tem muito para falar sobre essa heroína aqui, a Hester Prynne, sobre uma condição da mulher ali no século XVI, XVII,
na Nova América, na Nova Inglaterra, naqueles Estados Unidos que estavam nascendo, naquela Boston puritana, numa condição de muita restrição social em relação às mulheres. Então a gente tem muito que falar sobre esse livro. Esse livro, inclusive, foi um que eu fiz uma curadoria para o Clube Viagem no Livro, do Wallace. Então, em breve, não sei, a gente vai programar uma live lá para falar desse vídeo no Instagram. Em sexto lugar, eu escolhi 2 livros que eu li do Philip Roth, estão ocupando juntos aqui o sexto lugar, que é o Complexo de Portnoy, que foi um dos grandes sucessos e um dos mais notáveis livros do escritor, um dos grandes livros do século XX, pelo menos da segunda metade do século XX em diante. Esse é uma análise que o Alexander Portnoy vai contando sua vida, suas histórias bizarras, suas histórias de super masturbação, de super alto prazer, e que chocou a comunidade judaica, porque ele também infere alguns costumes judaicos, ele fere a tradição da família nuclear norte-americana no pós-guerra. Então o Roth realmente causou muito com esse livro. A gente vai gravar em breve, ainda não gravei, estou prometendo há semanas a gravação desse vídeo. E ocupando a mesma posição, O Patrimônio, do Philip Roth. É um livro quase que autobiográfico. Quase não, ele é autobiográfico, ele conta a história do pai do Philip Roth. Deixa eu me lembrar do nome aqui do pai dele. Bom, não estou localizando aqui. Mas enfim, eu já fiz vídeo para o canal. O pai dele descobriu que está com câncer cerebral, então o Philip Roth começa a contar a trajetória dele cuidando do pai ali já aos seus 80 e poucos anos. Um relato real, muito potente, pesado, e o Roth consegue, com o seu jeito simples de contar histórias, realmente dar aquelas porradas muito fortes nos leitores. Então, ocupando também a sexta posição, escolhi 2 para a sexta posição. Em quinto lugar, no top 5, aparece aqui a Alison Bechdel com seu Fun Home, o que é uma surpresa para mim pessoal, porque eu não leio história em quadrinhos, HQ, graphic novels, então aparecer esse livro aqui da Bechdel foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa boa eu ter lido algumas HQs esse ano. Inclusive eu estou devendo para vocês a resenha de uma, A Marcha, que vai sair em breve. Estamos aqui ocupando a quinta posição, Fun Home. Recomendo para vocês a leitura deste livro. Em quarto lugar, o denso e poderoso livro do Matthias Enard, Bússola. Demorei alguns meses lendo esse livro, mas eu acho que eu me tornei um leitor melhor depois que eu li esse livro. Eu acho que eu compreendi melhor uma situação dos nossos tempos, entre Oriente e Ocidente. Eu acho que, tal como a Jhumpa Lahiri, esse livro também conta a voz do outro, do desconhecido, conta a voz de outra posição geográfica, dá voz a um povo que antes o orientalismo era visto com excelentes olhos e hoje, no nascedouro do século XXI, ele é visto como uma ameaça. Então eu acho que esse livro diz muito. Foi vencedor do Goncourt em 2014 lá na França, o principal prêmio literário francês. Então entrou aqui no nosso quarto lugar. Bom, e agora vamos dar prosseguimento aqui aos últimos 3 livros, o top 3, as 3 melhores leituras do ano. Tem uma particularidade que são 3 escritores latinos e uma escritora contemporânea que assumiu a liderança aqui, assumiu o posto de melhor livro do ano. Em terceiro lugar, O Incrível Pedro Páramo, do Juan Rulfo, um clássico da literatura mexicana. O Juan Rulfo foi muito feliz em contar essa história tão curta de um filho que está regressando a uma cidade do interior em busca do seu pai. O filho é o Juan Preciado e o pai é justamente o Pedro Páramo, que leva o título do livro. E pena que o Juan Rulfo escreveu tão pouco, né? Foi uma carreira muito de uma produção muito baixa. Só produziu esse livro, um livro de contos, mas tem assim o seu nome cravado dentro da história da literatura universal com este livro. Eu já fiz vídeo aqui pro canal, então vou deixar os detalhes para vocês. Com certeza é um livro que eu quero reler. É um livro muito curto, tem uns diálogos muito provocativos que você tem que montar um quebra-cabeça. Então
tira o leitor de uma zona de conforto, bota o leitor para pensar, bota o leitor para agir dentro da literatura. Então isso é muito importante e é muito difícil, né, você encontrar um livro que lhe faça de forma tão bem feita quanto esse. Não à toa que está entre os melhores livros aí do século XX, com toda certeza. E fiquei muito feliz em ter feito essa leitura, que na realidade eu fiz nos últimos dias de 2019. De 2018, aliás. Só que eu já tinha gravado esse vídeo dos melhores de 2018, e aí acabou ficando de fora da lista, mas conseguiu se manter entre os 10 até o final de 2019. Em segundo lugar, está o grandioso, esse calhamaço aqui, esse tijolo, o Romance Luminoso, do escritor uruguaio Mário Levreiro. Esse livro eu carreguei ele com uma satisfação enorme, assim, foi uma das melhores leituras que eu fiz no primeiro semestre. Indiquei para muita gente, fiz vídeo aqui também pro canal. O Mário Levreiro ganha uma bolsa para escrever um romance e ele tem um bloqueio criativo. Então ele resolve escrever um diário contando sobre a monótona vida dele, o cotidiano muito repetitivo. E é muito interessante a gente se adentrar nos pensamentos e nas ideias idiosincráticas do Mário Levreiro. É como se estivesse lendo um diário de um amigo, assim, muito próximo. E eu pretendo ler outras coisas do Mário Levreiro esse ano. Aqui no Brasil não tem muita coisa dele. Tem um livro, Deixa Comigo, lançado pela a editora Rocco, daquela coleção Outra Língua, que eu pretendo fazer em breve. Fazer a leitura e fazer um vídeo aqui em breve pro canal. Então, com certeza, por tudo que esse livro representa em termos de, vamos dizer, uma análise de autoficção, de diário, relato de diário, então esse livro realmente é muito bem feito, muito bem escrito e entrou na segunda posição. E o primeiríssimo lugar, o que foi uma grande surpresa mesmo para mim, até por considerar que é um livro recente, é uma literatura muito contemporânea. O tema desse livro, inclusive, também é muito contemporâneo. Valéria Luiselli, com seu espetacular Arquivo das Crianças Perdidas. Esse livro foi lançado no Brasil esse ano, em 2019. E tem uma mistura de ensaio com romance. Ela é uma jovem escritora mexicana. Então, ela consegue experimentar, consegue entrar dentro de mudanças de ritmos e gêneros dentro do mesmo romance de forma muito competente. Aqui ela retrata uma crise migratória do México para os Estados Unidos, de uma família que está saindo de Nova York e indo para o Texas e indo para o Novo México, aquele sudoeste norte-americano que tem uma fronteira um trecho de passagem de imigrantes muito notável ali naquela região entre o México e os Estados Unidos. E a gente acompanhando a viagem dessa família, o ar muito denso dentro do carro, o calor, e a família que está numa crise, né? O casal e os dois filhos, um casal de filhos, estão numa crise. A gente vai acompanhando de forma ensaística que a Luiselli vai colocando os seus temas, o tema principal, que é essa crise migratória, mas também como isso afeta pessoas comuns e como isso afeta a vida de pessoas comuns, tanto do ponto de vista dos imigrantes mexicanos, quanto do ponto de vista dessa família. É um baita livro, o melhor livro, com toda certeza, que eu li nesse ano. Escritora mexicana de muito talento, tem uma obra relativamente curta, ela tem só 36 anos, acho que tem 3 ou são 4 livros apenas, e com certeza me parece, até pelas críticas que eu li lá fora, me parece que essa é a grande obra-prima dela até agora, e já ansioso pelos próximos livros da Luiselli, com toda certeza. Então é isso, pessoal, esses foram os 10 livros que eu considero os melhores. Com certeza eu fui injusto nessa lista, todas as listas tem um quê de injustiça, deixei algum livro de fora, deixei de mencionar alguns livros. Faço uma menção honrosa ao Dicionário da Escravidão e Liberdade, que eu li aqui durante esse ano, um trabalho em conjunto meu e da Natasha, do Redemoinhando. Faço uma menção honrosa ao Fahrenheit 451 também, que eu li, um livro muito importante, uma distopia muito importante para a literatura universal. Enfim, acho que é isso. Me conta aí, me indica algum livro que você leu, o melhor livro que você leu em 2019. Não uma lista de 10, talvez seja pedir demais de vocês, mas me indica 2, 3 livros aí que você considera que são os melhores que você leu esse ano, beleza?
Pede pro pessoal se inscrever no canal, seus amigos, seus conhecidos, seus familiares. É importante aqui para Seleção Literária. Deixa o like nesse vídeo, é isso aí. Valeu, tchau.